Olá, meus amigos, vamos para a aula número 3 de eletricidade, um tópico extremamente importante para o Enem, onde a gente vai falar em potência elétrica e energia elétrica. Então, extremamente importante para que você tenha um real conhecimento, porque o Enem gosta muito de aplicar coisas do dia a dia. E vocês vão perceber que nós vamos começar a trabalhar com coisas do dia a dia do nosso cotidiano, principalmente na próxima aula, que vai falar muito em consumo de energia. Mas a gente primeiro precisa trabalhar com a parte de potência elétrica. Então, se você perceber aí, no slide eu tenho uma fotografia de lâmpadas aqui. Nesta lâmpada aqui da esquerda, nós temos gravada nela aqui, ó, 40W. Esse W quer dizer watts. Lá o pessoal do Sul e Sudeste chama de watts. Então, não tem certo e errado. A gente aqui, como é nordestino com orgulho, a gente vai falar watts. Então, ó, essa lâmpada ela tem 40 watts. Watts é a unidade de potência elétrica. Então, todas as vezes que vocês virem por aí alguma coisa dada em watts, você já vai saber que é a potência elétrica do aparelho. Então, Adair, eu vi lá que o meu ventilador na minha casa ele tem 50 watts. É a potência. Então, essa lâmpada tem 40 watts. Essa outra embalagem aqui de lâmpada já é uma lâmpada de LED, já trabalha com lâmpada de LED, e ele diz que essa lâmpada aqui na embalagem, ó, tem 4,9 watts. Aí você, poxa vida, essa lâmpada tem 4,9? Teoricamente, o que é que a gente imagina, né? Ó, uma lâmpada que tem muita potência, ela brilha muito. Uma lâmpada que tem pouca potência, ela brilha pouco. Ah, Demi, eu quero colocar uma lâmpada no banheiro. Você pode colocar uma lâmpada no banheiro, mais fraquinha, não é? Ah, eu quero colocar uma lâmpada no meu quintal, no meu jardim. Eu vou colocar uma lâmpada mais forte, porque ela vai brilhar mais e clarear mais. Então, quando eu quero que uma lâmpada clareie mais, eu tenho que escolher lâmpadas de altas potências. Quando eu quero que uma lâmpada brilhe menos, eu devo escolher lâmpadas de baixas potências. Aí um pequeno detalhe. A lâmpada de LED, ela veio com uma inovação. Ela veio dizendo, ó, essa lâmpada aqui, ela tem quantos watts? 4,9. Tá lá na embalagem. Mas ela diz a mim, ó, que ela equivale a uma lâmpada de 35 watts. Então, ó, o manual diz que esta lâmpada de LED equivale a quase uma dessa. Ó. Sabe qual é a diferença? Essa tem 40 watts. Aquela ali tem só 4,9. Ou seja, quase 10 vezes menos. Então, essa lâmpada usa 10 vezes menos potência. E segundo o manual, ela me dá o brilho próximo dessa. Qual é a vantagem de eu ter uma lâmpada com pouca potência, mas que me dá muito brilho? Quanto maior a potência de um aparelho, maior também será o consumo de energia. Então, ó, essa lâmpada aqui vai consumir energia. Essa lâmpada aqui vai consumir 10 vezes menos energia, porque ela tem uma potência 10 vezes menor, praticamente. Então, ela vai consumir 10 vezes menos energia e, segundo o manual, ela vai continuar me dando o mesmo brilho. Aí é que se torna uma lâmpada dessa eficiente. Ela usa pouca potência, mas ela não diminui o brilho, não. Ela aumenta muito o brilho. Para você ter uma ideia, a gente pode comparar vários tipos de aparelhos. Vê só, esse ventilador aí. Eu peguei esse ventilador aí, que custa, ó, R$70 aproximadamente, né? R$69,90 esse ventilador. Vocês estão vendo aí no manual. Vamos ver quais são as informações que ele me dá no manual. Ele me dá no manual aí, ó, se você olhar, ó, tipo, velocidade, diâmetro, ele dá o tamanho, né? Ele diz que o ventilador é um ventilador de 30 centímetros de diâmetro. Então, de ponta a ponta, né, a hélice dele de ponta a ponta tem 30 centímetros. O mais importante de eu saber aí, de primeiro logo, é qual é a potência desse ventilador. Olha aqui a potência, ó. A potência vale 42 watts. Se você olhar, ó, na penúltima linha, tem lá a potência de 42 watts. É a potência desse ventilador. E ele custa praticamente R$70. Aí eu vou escolher outra marca de ventilador, por exemplo, pegar outro modelo. Agora eu vou ter o cuidado de pegar um ventilador que tem o mesmo tamanho. Porque esse ventilador aí de 42 watts, decora aí, 42 watts, ele tem 30 centímetros. Vamos agora pegar um ventilador diferente. Eu peguei um ventilador que tem 30 centímetros também de tamanho, o tamanho é o mesmo, só que ele custa quase R$200, ó. R$194,90 esse ventilador.
E o ventilador, ó, a potência dele aí, dá para você olhar a potência dele aí, ó, 60 watts. Ou seja, enquanto o primeiro lá era 42 watts de potência, esse tem quanto de potência? Ó, 60 watts. Ele é mais caro porque, como ele tem uma potência maior, ele é mais forte, esse ventilador. Ele ventila mais. Às vezes a gente compra um ventilador pelo preço, bota em casa e ele fica bem fraquinho. Dá agonia você usar um ventilador fraquinho, né? Aí você diz, não, eu quero um ventilador mais forte. Lembre que quanto mais força tiver o aparelho, maior também será o consumo de energia. Se você tem um espremedor de laranja, daquele modelo mais antigo, mais simplesinho, fica... Você bota a laranja, fica bem fraquinho. Você, para fazer um suco de laranja, vai gastar lá uns 20 minutos, né? Aí você pega um maior, profissional, que tem cantina de escola, um grandão assim, ó, profissional, industrial. Você liga, você faz em 3 minutos um suco de laranja. Claro que o industrial, ele é mais forte. Por ele ser mais forte, ele usa mais potência. E pelo fato dele usar mais potência, ele também consome mais o quê? Energia. Então você não deve escolher um aparelho que seja forte ou fraco. Você tem que escolher um aparelho que atenda às suas necessidades. Não adianta eu comprar uma máquina de lavar de 16 quilos, onde eu só lavo 4 quilos de roupa. Então, eu vou comprar uma máquina de 16 quilos, ela tem mais potência. Eu vou gastar mais energia. Então, eu tenho que atender às minhas necessidades. É assim que a gente deve trabalhar. Então, tá aí o conceito, né, na prática do que é potência elétrica, quando a gente discute ventilador, a gente discute, por exemplo, espremedor de laranja, essas coisas. Então, tá aí os dois ventiladores. Veja que um é bem mais caro do que o outro, quase R$100 mais caro, mas é um ventilador que consegue me dar uma potência maior de vento, de grandeza, de conforto ambiental. A gente pode analisar, inclusive, assim, né? Vamos dar uma olhada agora nas formulazinhas que a gente fala de potência elétrica. Ó, a forma de potência elétrica. Potência elétrica é U vezes I. Essa fórmula é bem importante para o Enem. Potência é igual a U vezes I. Porque, vê só, às vezes você pega um aparelho, no manual do aparelho diz quantos watts tem um aparelho. Vocês viram o caso do ventilador. O ventilador lá tinha 60 watts, 90 watts. Então, quando eu pego um aparelho elétrico, tem a potência dele, escrita lá, gravada no aparelho. Mas, às vezes, o manual pode não dar potência para você. O manual ele vai dar a voltagem do aparelho e vai dar corrente. Então, se você sabe quantos volts você vai ligar o seu aparelho e sabe quantos amperes vão passar por ele, é só multiplicar os dois que você descobre o valor da potência. Beleza? Então, veja. Pode acontecer de questões no vestibulares, ele dá para você a potência direta. Mas pode também ter questões que você vai precisar calcular a potência simplesmente calculando a voltagem pela corrente elétrica. Então ele vai dizer a você, um ventilador vai ser ligado em 220 volts. E por ele vão passar 2 amperes. Aí você multiplica 2 por 220, 1 por 220. Sempre você pega a corrente e multiplica pela voltagem. Aí você consegue descobrir a potência. Aí, ó, essa fórmula é a fórmula do consumo de energia. Tá vendo que, ó, o consumo de energia depende da potência. E depende do tempo que você vai ligar o aparelho. Então, Ademir, eu tenho um aparelho muito potente, mas eu uso pouco tempo. Ele vai gastar pouca energia. Então, para você saber se um aparelho vai gastar muita energia ou pouca energia, não é só para você analisar a potência. Você tem que analisar a grandeza, a potência vezes tempo, que é o consumo de energia, que a gente vai usar muitas fórmulas nessas questões que nós vamos resolver e na próxima aula também. Vamos dar uma olhada, então, sabendo disso aí, quais são as grandezas, né, que a gente precisa saber, e vamos lá fazer as questões. Vamos pegar essa primeira questão aí, que foi do Enem. Cai muita questão do Enem, grandeza de potência e consumo de energia. Então, vê só, primeira questão. Alguns peixes, como o poraquê e a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um poraquê de 1 metro de comprimento em perigo produz uma corrente em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts. O quadro apresenta a potência aproximada do equipamento elétrico. Está ali a tabela, a gente vai ampliar essa tabela. Aí a pergunta agora, o equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é... Então, ó, vamos primeiro entender o que ele diz na questão, né? Ele está pedindo para você o seguinte, ó. Ele diz que o poraquê é um peixe elétrico
E ele pergunta o seguinte, o peixe elétrico, como ele é elétrico, ele produz uma potência elétrica, ele tem uma potência elétrica. E ele pergunta, o poraquê é comparado a que eletrodoméstico, que aparelho desse daqui? Então vamos lá. Para achar a potência elétrica, eu preciso de algumas informações. Qual é a informação que eu preciso? Ó, a gente viu que a fórmula para achar a potência, ó, potência é igual a U vezes I. Então vamos lá, potência. Potência é igual a U é a voltagem. Qual é a voltagem desse poraquê? Ó, o poraquê ele consegue produzir 600 volts. Vamos colocar aqui, ó. 600 volts. Vezes I é a corrente elétrica. Qual é a corrente elétrica produzida pelo poraquê? Ó, 2 amperes. Então, ó, a corrente elétrica vale 2. Então, ó, esse poraquê é capaz de produzir, ó, 2 vezes 600, ó, 1.200 watts. 1.200 watts. Então, simplesmente ele quer que você compare a potência do poraquê com a potência de algum eletrodoméstico desse. Eu estou ampliando aqui o eletrodoméstico, ó. Tem esses aparelhos. Qual é o aparelho que tem uma similaridade com a do poraquê em potência? Ó, veja que a churrasqueira elétrica tem 1.200 watts. 1.200 watts. Então, a resposta seria a letra D, churrasqueira elétrica. Então, veja, pegar no peixe poraquê, o choque que você toma é o mesmo choque que você tomaria segurando numa churrasqueira elétrica lá, nos cabos, na resistência da churrasqueira elétrica, né? Bem próximo a isso. Então, é um choque bem intenso, o choque do poraquê. Beleza? Então, ó, uma questãozinha do Enem, tranquila, boa de se fazer. Vamos dar uma olhada na questão de número 2, que também foi, ó, do Enem. E ele diz assim, ó, quando ocorre um curto-circuito em uma instalação elétrica, a resistência elétrica total do circuito diminui muito, estabelecendo-se nele uma corrente muito elevada. O superaquecimento da fiação, devido a esse aumento da corrente elétrica, pode ocasionar incêndios que seriam evitados instalando-se fusíveis e disjuntores que interrompem essa corrente, quando a mesma atinge um valor acima do especificado nesses dispositivos de proteção. Agora, isso aí, na verdade, esse início que vocês estão lendo aí, é só uma informação para você, né? A gente tem na nossa instalação elétrica disjuntores que quando excede o fio, ele recebe corrente elétrica. Quando a corrente elétrica excede o que o fio suporta, o disjuntor ele dispara protegendo o fio. Então até aí foi informação, não vai me atrapalhar nem me ajudar na questão. A questão vai começar agora. Então ó, veja, acostumado a texto grande, mas o que importa para mim é o final. Então de lá, ó. Suponha que um chuveiro instalado em uma rede elétrica de 110 volts em uma residência possua 3 posições de regulagem de temperatura da água. Na posição verão, o chuveiro utiliza 2.100 watts. Na posição primavera, 2.400 watts. Na posição inverno, 3.200 watts. Aí, ó, ele dá isso aí e ele faz a seguinte pergunta para a gente aí, né? Ele vai perguntar para você, nesse circuito elétrico, ó, deseja-se que o chuveiro funcione em qualquer uma das 3 posições de regulagem de temperatura, sem que haja o risco de incêndio. Qual deve ser o valor mínimo adequado do disjuntor a ser utilizado? Então, ó, dica top para você. Caiu já várias vezes e continua caindo cálculo de disjuntor no Enem. Como é que a gente vai calcular um disjuntor? Eu vou mostrar a você na próxima aula do disjuntor, que a gente vai trabalhar com consumo de energia. Como é que eu calculo um disjuntor? Um disjuntor é importante, além de ser importante, é obrigatório. Nenhum engenheiro pode mencionar uma instalação elétrica sem os disjuntores, não. E não é um disjuntor, não. São vários. Tem casa que tem que ter 10 disjuntores. Então, como é que eu calculo um disjuntor? O primeiro passo para calcular um disjuntor. Os alunos de engenharia e de arquitetura sabem que existem 3 passos para calcular um disjuntor. Mas como a gente está trabalhando com alunos do ensino médio, a gente vai usar só o primeiro passo, que é bem importante. E é assim que o Enem cobra. Todas as vezes que você precisar calcular um disjuntor, a dica é: calcule a corrente elétrica. Se você souber a quantidade de amperes, acabou-se. É o disjuntor. Então, ó, ele vai pedir a você qual é o disjuntor. Basta você usar qualquer fórmula para calcular a corrente elétrica. Normalmente você usa a fórmula da potência aqui, ó. Eu vou manter essa mesma fórmula aqui, ó, da potência, e é essa fórmula que a gente usa para calcular a corrente elétrica.
Eu achando esse I daqui, ó, esse I é a corrente elétrica e ele é o valor do disjuntor. Então vamos lá. Qual é a voltagem desse chuveiro? Bora voltar lá e vamos ver. Esse chuveiro está ligado numa certa voltagem, ó. Ele diz aqui, ó, suponha que o chuveiro vá ser ligado numa rede elétrica de quanto? 110. Então, U é a voltagem, ó, 110. Para calcular o disjuntor, eu tenho que calcular o valor desse I. Esse I é o disjuntor. Eu preciso da potência agora. Só que o problema, sabe qual é? Ele me deu 3 potências. Ele disse que o chuveiro, ó, quando está no verão, usa 2.100. Quando está na primavera, usa 2.400. E quando está no inverno, usa 3.200. Aí a dúvida é, será que eu devo usar a menor da potência? A maior? A do meio? Somar tudo e tirar uma média. Veja, todas as vezes que você faz um projeto elétrico, você tem que supor que o aparelho seja usado um dia no máximo. Então, mesmo que ele dê em chuveiro, todo chuveiro tem verão, inverno, primavera, ou bolinha 1, bolinha 2, bolinha 3. Todo chuveiro você tem que supor que ele seja usado na carga máxima. Então, você não vai usar 2.100, não vai usar 2.400. Vai supor o máximo do chuveiro. Sempre é o máximo. Que no caso ali, ó, é 3.200. Então, ó, I é igual a 3.200 dividido por 110. Então, ó, 3.200 dividido por 110. Vamos ver logo as alternativas aqui, ó. Eu tenho ali todas essas alternativas. Vamos ver o que mais se aproxima aqui, não é? Ó? Eu vou cortar logo um zero daqui com um zero daqui, ó. 320 por 11. Se eu colocar 30 aqui, ó, 30 dá 330. Então é um disjuntor que estaria aproximadamente, ele vai dar perto de quanto, ó? 30 amperes. Ele vai dar perto de 30. A resposta vai dar 30 não, ó. 30 ele passa, tá vendo? Então na verdade ele dá menos do que 30. Ele vai dar 29, veja. Eu não preciso fazer conta no Enem, não. Eu não estou fazendo conta para saber. Essa conta aqui vai dar 29, alguma coisa. Mas veja, eu vi que 30 passa. Então a resposta é menor do que 30. Vai dar, sei lá, 29, alguma coisa. Qual é o disjuntor que você escolhe? O primeiro número maior do que a sua conta. Se a sua conta vai dar 29, alguma coisa, escolha o primeiro número maior. Qual é o primeiro número maior que eu tenho lá? Ó? 30, letra B. Então, ó, cálculo disjuntor é isso, é descobrir qual é a corrente elétrica. Você vai marcar sempre o primeiro número maior que tem na alternativa. Questão praticamente, muita questão praticamente no Enem sobre potência elétrica e consumo de energia. Beleza, meus amigos? Então encerramos mais uma aula e vamos nos encontrar na próxima aula para a gente trabalhar com potência ainda e falar também no consumo de energia. Quanto um aparelho gasta para a gente quando a gente liga na tomada. Então até a próxima aula.